Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou pediatra e médica de adolescentes e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o vape ou cigarro eletrônico, tá? Primeiro assim, o que é esse cigarro eletrônico? Acho que hoje em dia todo mundo já sabe o que é, mas ele é um dispositivo que chega com uma ideia boa, aparentemente boa, mas que hoje em dia tem trazido bastante preocupação pra gente, principalmente para quem lida com adolescente. E por que isso? Ele chega com a ideia de ajudar quem fuma um cigarro a parar de fumar, porque a ideia é que ele tenha apenas um líquido contendo a nicotina, que é a substância que traz a dependência, né, para quem fuma o cigarro, e que então a pessoa não estaria exposta a todos os malefícios dos outros componentes da fumaça do tabaco, tá? Então parece uma boa ideia, né, quando a gente pensa assim, mas com essa ideia de que ele seria inofensivo, a gente foi puxando os adolescentes, principalmente os jovens, a experimentarem esses dispositivos. E conforme a evolução desses dispositivos foi acontecendo, eles foram ficando cada vez mais atraentes, coloridos, são pequenininhos, dá para levar ali no estojo, a gente acaba não vendo muito o que está acontecendo. Então começou a ter uma explosão, né, uma disseminação desse uso do vape e do cigarro eletrônico. Hoje em dia, a gente tem um estudo de 2024 chamado PENSE, que é um estudo nacional aqui do Brasil, faz um monte de pergunta para vários adolescentes, né? Muitos adolescentes, e existe um dado que nos preocupa, porque nesse estudo foi visto que 30% dos adolescentes até 17 anos já experimentaram o vape uma vez. E preocupa mais porque a gente vê um aumento desse uso quando comparado com esse mesmo estudo lá de 2019, em que só mais ou menos 16%, que já era bastante, já tinham experimentado esse produto, né? E por que se preocupa esse uso na fase da adolescência? Tem alguns motivos que a gente pode considerar, né, para conversar com nossos filhos também e entender que talvez não seja a melhor coisa para a gente usar, tá? Primeira coisa é que esses dispositivos, eles não são legalizados aqui no Brasil. Então, sempre que um adolescente for usar o vape, a gente não tem como garantir o que tem lá dentro desse vape, tá? Dentro desse dispositivo, a gente vai ter um líquido que vai ser aquecido ali por uma bateria, e dentro desse líquido, ele pode, as empresas que produzem podem colocar diversas coisas. Nicotina em diversas concentrações. Então, a gente pode ter um vape com uma nicotina com uma concentração pequenininha e um vape com uma nicotina com uma concentração grandona. Além da nicotina, as empresas costumam colocar sabores, aromas, justamente para não ficar com aquele cheiro do cigarro que a gente está acostumado, né, a sentir que é incômodo para a gente. Então isso também chama a atenção dos adolescentes, porque a gente não vai ter essa coisa ruim associada ao fumar, tá? Mas esses produtos que são colocados também para trazer esses aromas, esses cheiros, a gente também entende que eles podem, nessa combustão, né, nessa coisa do esquentar, gerar outros produtos que são muito prejudiciais para a região dos pulmões dos adolescentes. Inclusive, a gente tem uma doença chamada EVALI, que é uma doença associada ao uso dos cigarros eletrônicos. Ela é especificamente associada a esse uso, porque a gente entende que para que essa doença aconteça, a gente tem que ter uma inalação de um produto que só é produzido em uma temperatura muito alta, que é gerada por esse tipo de dispositivo eletrônico. E existem vários produtos que podem fazer isso. Quando os adolescentes inalam, isso vai até o pulmão, isso causa uma inflamação, causa vários efeitos lá dentro, que faz com que o adolescente tenha uma doença muitas vezes grave, a ponto de ser internado, a ponto de precisar de uma UTI, a ponto de ser entubado e até a ponto de levar à morte, tá? Então esse seria um primeiro problema aí. O segundo problema é que a nicotina, justamente, é o que vai fazer com que o cérebro do adolescente sinta o prazer associado ao uso do cigarro ou do cigarro eletrônico. E a gente está usando uma substância, que é a nicotina, que vai então levar a uma liberação de hormônios, de substâncias que geram essa sensação de recompensa, essa sensação de prazer imediato.
num cérebro que ainda está em desenvolvimento. Então, existe uma chance muito maior de que um adolescente que comece a fazer esse uso durante essa fase de desenvolvimento desenvolva uma dependência da substância. Então, é muito comum que os adolescentes falam assim: não, mas eu sei usar, eu uso só nas festas, uso só de vez em quando, eu dou só uma tragada, né? Isso não vai fazer mal para mim, porque eu sei me controlar. Mas a gente nunca sabe quem vai ser o adolescente que vai fazer uma dependência a esse tipo de substância. E a gente já tem pesquisa mostrando que o adolescente que usa o vape, ele tá mais propenso a ir para outras substâncias, incluindo o cigarro ou maconha ou qualquer outro tipo de substância, porque a gente vai procurar essa recompensa. E muitas vezes aquela recompensa que o vape está trazendo para mim não é a recompensa que o meu cérebro está querendo, né? E o adolescente tem essa avidez pela recompensa, ele precisa da recompensa o tempo todo. Então ele pode se colocar nessa situação mais crítica, mais arriscada de desenvolver um vício e, com o passar do tempo, de ter consequências associadas a esse vício. Além disso, a própria nicotina também está associada a algumas alterações cognitivas na adolescência e relacionadas também à atenção, além de alterações relacionadas a questões de saúde mental, como a depressão e a ansiedade. Então, é muito importante que a gente converse com os nossos filhos, né, que a gente oriente eles de que o uso do vape não é inofensivo. Ele tem sim suas consequências, ele pode sim trazer seus riscos e muitas vezes esses riscos são graves o suficiente para internação e até mesmo para uma questão mais importante como a própria morte, tá bom?